Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e como eu prometi na semana passada, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre as dietas do pós-operatório. Bom, no vídeo anterior eu contei um pouquinho como que foi o dia da minha cirurgia e minhas primeiras alimentações, né? Os primeiros líquidos que eu ingeri ali no hospital. Foi água de coco, um chazinho e tudo mais. Tive alta no segundo dia, no dia posterior da cirurgia, já tive alta, fui para casa e aí foi então que eu dei início à dieta líquida, né? Hoje eu tô até com uma colinha aqui, porque como é um assunto que eu acho extremamente importante, que todo mundo tem muita dúvida e eu também tinha, então eu quero falar certinho para vocês como que foi a minha dieta, né? Sem errar nada, sem esquecer de nenhum detalhe, então eu vou dar uma coladinha aqui para contar para vocês como que foi a minha fase da dieta, tá? Então, assim, a minha nutricionista, ela dividiu em fase 1, 2 e 3, que seria dieta líquida, dieta pastosa e a branda, né? Que eu acho que cada equipe usa de um jeito. Então, eu vou começar aqui falando para vocês primeiro da fase 1, que seria a fase da dieta líquida, que é aquela que todo mundo teme. E ela é chata mesmo, gente. Então, eu vou contar para vocês como que foi a minha. Então, assim, as orientações eram se alimentar em pequenas quantidades, 50 ml, que é aquele copinho de café, bem pequenininho, de 2 em 2 horas. Os alimentos deviam estar na temperatura ambiente, não muito quentes, e a água bebida em goles o dia inteiro. Como eu falei também no último vídeo, minha maior dificuldade foi a água, gente. Eu sentia uma sede do deserto, uma sede que não tinha fim. Então, para mim, o mais difícil foi isso. Os caldos eu conseguia tomar, embora hoje eu veja essa fotinha aqui, vou colocar ela aqui pra vocês, ó, esse copinho, esse tamanho de copinho que a gente bebe a cada 2 horas, bebia, né, a cada 2 horas, e hoje eu olho para ele e eu penso, meu Deus, como eu consegui. Mas eu acho que quando a gente está tão preparado, tão focado no objetivo, eu não tive crises não tive crise de choro, eu sei que muita gente tem, de socar a cabeça na parede. Eu simplesmente pensava que essa fase ia passar, que ia me trazer muitos benefícios e eu estava preparado para passar por ela desde quando eu optei pela cirurgia, decidi fazer a cirurgia. Então lá, naquela época, eu não tinha grande dificuldade não, eu ia lá, tomava de golinho em golinho, minha filha até brincava que era água suja que eu estava tomando, que parece mesmo. Que é só o caldo mesmo, você pode cozinhar ali uma carne, os legumes e colocar uma água ali e você vai coar e tomar só aquele caldinho do salgado, né? Então, além disso, era um chá claro, camomila, erva doce, erva cidreira, não podia tomar chá mate, chá preto, água de coco, gelatina diet, caldo de legumes e carne magra, que é esse que eu falei que eu fazia, suco de caju, laranja, lima, mamão, adoçante de sucralose e Gatorade. Isso foram durante 10 dias, tá? Então era o que eu me alimentava. Priscila, você passava mal? Gente, eu não tive problema em passar mal. Assim, de queda de pressão, de fraqueza, não tive. Sentia fome? Não sentia fome. O que pega bastante nessa fase da dieta é a vontade de mastigar. Você sente muita falta da mastigação. Então isso vai te deixando meio pinel ali no começo, mas passa. O que ajudava bastante era a gelatina, mas hoje eu praticamente não aguento nem ver gelatina na minha frente, nem água de coco. Perdi um pouco a graça, porque eram as duas coisas que eu comia mais. E os caldinhos salgados ali, eles desciam até bem, porque o salgado, né, ele dá uma sensação, acho que maior de saciedade, enfim. Aí após os 10 dias eu aumentei para o copinho de 80 ml, e eu pude acrescentar a sopinha de legumes e carne liquidificada. Então, esse mesmo preparo que eu fazia ali, com legumes, com a carne, eu colocava um caldo e liquidificava essa sopa. Então ela ficava assim um pouquinho mais pastosinha, né? E pude acrescentar também o iogurte e o leite desnatado. O leite foi uma coisa que eu perdi um pouco a graça. Na verdade, desde a minha gestação eu já perdi um pouco a graça do leite, não sei porquê, eu não tive enjoo, mas parece que era uma coisa que não descia legal.
E depois da bariátrica, muito mais, tá? Então o leite é uma coisa que hoje eu praticamente não tomo. Ele puro, assim, ou seja com achocolatado, alguma coisa, eu não tomo. No 15º dia, eu pude acrescentar a vitamina de fruta, que daí era leite desnatado, batido com banana, mamão, pera ou maçã. Essas vitaminas até que eu conseguia tomar, mesmo sendo com leite, eu tomava ali um golinho e me fazia bem, me dava um pouquinho mais de sustância, né? Então, esses foram os primeiros 20 dias da minha dieta. Depois desse 15º, permanecer nessa dieta até o 20º dia. Então, os 20 primeiros dias da minha dieta, que foi a dieta líquida, foi dessa maneira. Daí, eu fui para a fase 2. Na fase 2, eu poderia tomar leite desnatado com um pouco de café ou achocolatado light. Como eu não estava muito afim do leite, mas eu tomava ele com um pouquinho de café, mas muito pequeno. Poderia comer o pão aquele bem pequenininho, tipo bisnaguinha, pão de forma ou 2 bolachas de leite, molhadas no leite. Requeijão light ou queijo branco. Eu tenho muito problema em comer queijo. Eu não gosto de queijo de nenhum jeito, assim, só em pizza, lanche, essas coisas, mas o queijo puro mesmo, desde criança, eu não consigo comer. E as pessoas falam que depois da bariátrica muda um pouco o paladar, mas na questão do queijo, infelizmente, não mudou não, porque eu vivo tentando comer e não consigo. No lanche da manhã eu já podia comer uma fruta amassada, banana, mamão. Eu não gosto de mamão também, mas eu comia por conta do intestino, porque nesses primeiros dias o intestino fica um pouquinho preso, porque você praticamente não está comendo, né? Mas hoje o meu intestino funciona perfeitamente bem, muito melhor do que antes da cirurgia. Então eu poderia comer a banana, mamão, maçã, pera ou melão. Aí já no almoço e jantar, já poderia colocar um purê de batata, cenoura, mandioquinha, mandioca, beterraba, polenta mole, macarrão cabelinho de anjo com molho de tomate natural. Esse macarrão cabelinho de anjo foi a minha salvação, que eu amo macarrão. E eu sempre tive medo de fazer a cirurgia e não conseguir comer macarrão que eu consigo. Conheço pessoas que a massa não cai bem depois da cirurgia, mas com a graça do bom Deus, isso não aconteceu comigo. Então a primeira coisa que eu fui experimentar nesse dia que foi liberado, que foi no 21º dia, foi comer o tal do cabelinho de anjo. E desceu uma delicinha, ele é bem levinho, bem fininho, então eu pude comer ele. E aí eu já podia também comer frango ou peixe desfiado. Eu amo frango, amo peixe, frango nem se fala. Carne moída é uma coisa que eu não amo muito, mas eu conseguia comer, já podia incluir. Ovos cozidos, mexidos e omeletes. Aí entrou a fase do ovo, que não acaba mais na sua vida, né? Porque como tem que ser uma dieta muito rica em proteína, café da manhã normalmente eu comia ovo. Até hoje eu como. Aí no lanche da tarde, tapioca ou crepioca com requeijão e queijo branco, biscoito de polvilho, picolé de frutas, aqueles flan sem calda, que é aquele que parece uma gelatina, mas vira um pudinzinho, né? Bolacha de leite e suco de frutas variadas, evitar as muito ácidas por conta do estômago, né? E no lanche da noite, vitamina de fruta, leite fermentado e Yakult, que é uma coisa que eu gosto, sempre amei, ou mingau de aveia. Então essa fase pra mim já foi muito mais tranquila, já tinha saído daquela fase da só líquido, só líquido, só líquido, né? E esses purezinhos que podia entrar, esse franguinho desfiado, essa carne moída, já dava uma sensação maravilhosa de conseguir mastigar. Então já foi ok pra mim, já tava felizona da vida. E aí eu mantive essa fase 2 da dieta por mais 20 dias, então deu 40 dias de operada. Aí eu fui para a fase 3, que é a fase que vai liberando um pouquinho mais das coisas. Então, no lanche da manhã, no café da manhã, eu podia incluir meio pão francês sem miolo e com a casca macia. Depois eu incluí no lanche da manhã todas as frutas sem semente, mas também evitar as muito ácidas. E almoço e jantar já podia comer o arroz com o caldinho de feijão, mas eu tinha que evitar o grão. Macarrão com molho de tomate natural. Bife macio, que eu sempre optei pelo filé mignon, e aí foi quando eu comecei a acrescentar os pedaços mesmo de carne, que era uma coisa que eu também tinha bastante medo, porque muita gente tem dificuldade de comer carne após a cirurgia bariátrica, mas assim, desceu super bem, gente. O filé mignon é uma coisa que eu conseguia comer super bem, também quem não consegue, né, mas assim, tem gente que passa mal, que fica melhor com o filé de peixe ou o filé de frango por ser mais leve, né?
mas eu conseguia comer e já fiquei feliz porque eu vi que eu não ia ter problema em comer carne vermelha. Então eu comi o filé mignon, carne de panela, filé de frango, de peixe grelhado, ensopado, coxa sobre coxa de frango sem pele. Aí já podia também os legumes refogados, que é uma coisa que eu gosto bastante. Abóbora, abobrinha, selga, brócolis, chuchu, couve-flor, couve-manteiga e repolho. E a salada, e incrível que pareça, né? A salada ela entra na última fase da dieta, a salada de alface, palmito ou tomate sem semente. E no lanche da noite eu já poderia incluir aqueles bolos simples, bolacha de água e sal e torrada. Então essas foram as 3 fases da minha dieta. Essa última fase, a fase 3, ela durou mais 20 dias. Então, quer dizer, completou 60 dias dessa dieta. Após esses 60 dias, eu iniciei a chamada dieta livre, né? Então, eu fui na nutricionista, a partir de agora está de dieta livre. Mas isso, gente, não quer dizer que eu já saí comendo de tudo, entendeu? Eu respeitei muito o meu corpo. Eu fui apresentando os alimentos aos poucos, alimentos sem gordura, doce, eu demorei bastante tempo para poder experimentar. E é uma coisa que, assim, para alguns pode ser ruim, mas para mim foi muito bom, porque eu tinha medo. Como eu tinha muito medo de passar mal ou dar alguma coisa errada ali na questão da cirurgia, que não estava totalmente cicatrizada, então eu não experimentava nada que estava fora da dieta. E mesmo durante a dieta livre, eu comia a carne sem gordura, não comia doces, frituras, isso demorou muito tempo. Eu me permiti fazer isso depois dos 6 meses de cirurgia e bem devagarzinho. Mas, Priscila, você passou mal durante esse período? Na segunda vez que eu fui comer frango, a hora que pôde entrar ali o filezinho de frango, eu comendo ali, brincando com a minha filha e dando uma mordida num pedacinho de frango, eu tive um entalo. Chamado entalo que fala, mas isso porque eu não me atentei, eu não estava prestando atenção na comida, que eles falam que é muito importante a gente estar prestando atenção na hora que está comendo, mastigar, comer devagar. Então acho que eu comi um pouco rápido demais, eu tive entalo. Então uma vez, a única vez que eu tive até hoje durante esse 1 ano. Fui lá no banheiro, coloquei para fora, acabou o problema. Quando eu comecei a apresentar os alimentos um pouco mais gordurosos, quer dizer, isso eu já estava com mais de 6 meses de cirurgia, eu passei mal com sorvete de massa, eu tive o primeiro dumping, mas assim, não foi aquele que você tem a sensação que vai morrer, não, e volta, mas eu tive. Fiquei lá um pouquinho passando mal lá, meio fora de órbita, mas depois passou. O pior dumping que eu tive até hoje, que foi a segunda e a única vez, da última vez, por enquanto tive 2 dumping, então um com sorvete e outro que não muito recente agora foi com pastel. Eu nem sei dizer, eu já tinha comido pastel outras vezes, não tinha passado mal, um pedacinho, claro, né? A gente não consegue comer um pastel inteiro. Mas eu já tinha comido, não tinha passado mal. Aí eu não sei se é por conta dessa última vez, eu já tinha retirado a vesícula, então tem a questão ali de alimentos gordurosos talvez prejudicar um pouco mais, né? Mas eu acho que nem foi a fritura do pastel, eu acredito que foi o catupiry, porque hoje é uma coisa que eu sei que se eu pegar um pedacinho de catupiry em alguma coisa vai me dar diarreia. Mas enfim, nesse dia eu tive um dumping bem severo, passei bem mal. E é como o pessoal diz mesmo, gente, uma sensação de quase morte. Você fala, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas você fica ali, fiquei ali no banheiro, jogando uma água na cara, e vem o vômito, vem a diarreia, e vem a ânsia, às vezes não sai. Enfim, é uma sensação bem ruim, mas que passa. E normalmente ela acontece logo depois da alimentação, de 15 a 30 minutos de que você se alimentou, você, se for para ter, você já vai ter um dumping. Então, o que eu fazia, gente? Quando eu saía para comer fora ou em algum outro lugar, na casa de algum parente, eu me policiava muito para evitar alimentos gordurosos, alimentos muito doces. Então, eu comia dentro daquilo que eu podia. Sempre tem uma carne que não tem gordura, ou um macarrão, uma salada, né? Um pouquinho do arroz. Então, eu sempre me policiei nisso. Se eu ia sair para comer fora, eu pedia um peixe, pedia um frango, pedia uma carne sem gordura. Para se acontecer de passar mal, eu tava fora de casa, né? Então eu já dava uma olhadinha ali se tinha banheiro e tal, mas fora de casa, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Tanto no dia do sorvete como no dia do pastel eu estava em casa. Então sempre as coisas novas que eu ia apresentar pro meu estômagozinho novo,
eu fazia isso dentro de casa. E aí, gente, é a adaptação. Você vai se adaptando, você vai sentindo o que o seu corpo vai precisando, o que cai melhor, o que não cai tão bem. Eu gostava muito de açaí antes da cirurgia, acho que eu tomava açaí todo dia. Por ele ser muito calórico, eu fiquei bastante tempo sem comer. Então, acho que lá perto dos 8 meses de cirurgia que eu fui tentar comer um pouquinho, ele não caiu tão bem. Mas hoje eu já consigo tomar ele normalmente. Eu chupo ali uma bolinha, antes eu tomava 700 ml, hoje eu chupo uma bolinha, 2 no máximo. E sem toda aquela tranqueirada, né? Porque senão ele fica muito doce. O sorvete de massa perdeu totalmente a graça pra mim, mas eu não sinto falta nenhuma. E fora isso, gente, eu como de tudo. De tudo mesmo e não tenho problema. O que acontece se eu como alguma coisa um pouquinho muito mais gordurosa, com certeza eu vou ter diarreia, tá? É o que acontece comigo. Então, se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo para vocês. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês de como que funciona essa fase das dietas, que é uma dúvida que muita gente tem, né? E um medo que eu também tinha, mas graças a Deus a minha experiência foi bem tranquila quanto às dietas. E foca, gente, se prepara para a cirurgia, são dias que vão passar, é difícil, a dieta líquida é chata, tem gente que passa mal, sente fraqueza, mas são fases, tá? Isso vai passar, vai te trazer um resultado bacana, você vai voltar a se amar, vai ver o resultado, ele vem, é só ter paciência, tá? Se prepare para a cirurgia que tudo vai dar certo. Meu objetivo aqui é estar ajudando vocês também. Tá? Então se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Se você acha que o conteúdo pode ajudar alguém que está no pré-operatório ou que já operou, está um pouquinho perdido, compartilhe com seus amigos e deixe os comentários aqui do que vocês querem que eu aborde aqui no canal, que eu vou estar trazendo para vocês com o maior carinho, tá? Me siga lá no Instagram, @PriscilaRigon, lá também eu levo algumas coisas sobre a cirurgia bariátrica, tem o destaque do Stories, para vocês poderem estar acompanhando, e no direct também eu costumo estar respondendo, às vezes eu coloco caixinha de perguntas, tá bom? Tudo no objetivo de estar ajudando vocês, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela atenção, por você estar visitando o meu canal, e não se esqueça de se inscrever, ative também as notificações, que aí você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui, tá ok? Então, um super beijo e até o próximo vídeo!